Formar discípulo é um dever da igreja. Pregar o evangelho é um dever da igreja. Ganhar almas para Jesus Cristo é um dever da igreja. Quando eu falo igreja, irmãos, eu estou falando de todos os cristãos, de todos os crentes. Olha, é muito difícil uma pessoa aceitar a Jesus Cristo, mas é mais difícil ainda ela caminhar. Porque este período de caminhar é um período de discipulado. E este período de discipulado requer um pouco de cuidado, como um oleiro que molda o barro ali, um vaso ali, com muito cuidado sobre aquele barro, sobre as rodas. E nós vamos falar no terceiro subtópico, no terceiro tópico, uma igreja que forma discípulos. Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Eu sou o professor Wilson. Meus amados, nós estamos estudando a lição de número 12, 21 de setembro de 2025, que é comemorado o Dia Nacional da Escola Bíblica Dominical. Tem como título o caráter missionário da Igreja de Jerusalém. E, como eu já tenho falado, nós vamos falar sobre o terceiro tópico, uma igreja que forma discípulos. O primeiro subtópico do terceiro tópico nos fala a base do discipulado. Claro que tudo nesta terra e nesta vida tem uma base, né, irmãos? E o discipulado também tem uma base. Ao serem informados que o evangelho havia chegado em Antioquia, os apóstolos, né, teriam sido informados, a partir de Jerusalém, os apóstolos enviaram Barnabé para lá. Olha só que interessante, irmãos. Quando os apóstolos eles souberam que o evangelho ele tinha chegado em Antioquia, o que é que os apóstolos fizeram? Vamos enviar Barnabé para lá, para Barnabé acompanhar de perto e ver como é que está o crescimento da igreja. E é interessante, irmãos, que nós vemos aqui algo bem parecido com o que aconteceu lá em Samaria, quando Filipe estava evangelizando, lá em Atos, capítulo número, eu até anotei aqui, irmãos, capítulo número 8, versículo número 14, nós aprendemos na lição número 10, não é isso? Que os apóstolos, quando souberam que Filipe tinha ganhado muitas almas em Samaria, enviaram Pedro e João lá para discipular os samaritanos. E é bem parecido com o que aconteceu em Antioquia, porque quando os apóstolos lá em Jerusalém souberam da igreja, né, que o evangelho tinha chegado lá em Antioquia e que estava crescendo grandemente os irmãos, a igreja, aqueles que criam em Jesus Cristo ali, eles enviaram Barnabé. Então, quando Barnabé chegou ali, ele viu uma igreja cheia da graça de Deus, em Atos capítulo número 11, versículo número 12. Meus irmãos, eu posso até conjecturar Barnabé chegando e ficando maravilhado com o que ele viu. Uma igreja cheia da graça de Deus. Nossa, como é que pode? Eles são anônimos, não foram os apóstolos que aqui chegaram, são pessoas que nós ganhamos, e olha só o quanto de crentes nós temos aqui. Meus irmãos, que coisa maravilhosa. Então, como um homem de bem e cheio do Espírito Santo, Barnabé os encorajou na fé. Contudo, logo se percebeu, olha só, Barnabé também ele percebeu que aquela igreja ela precisava de mais instrução, que ela precisava ser discipulada. Barnabé ficou maravilhado por ver que aquela igreja que estava ali estava cheia da graça de Deus. Mas, porém, pelo fato dos irmãos que ali foram pregar, foram leigos, né, de conhecimento, eram um pouco leigo de conhecimento, Barnabé ele viu que aquela igreja ela precisava ser discipulada, ele precisava ser formada discípulos. Por isso que Barnabé ele foi em busca de Paulo para que Paulo o ajudasse nessa missão. E tinha melhor professor para discipular uma igreja do que Paulo, meus irmãos? Não. Então Barnabé ele viu, nossa, essa missão, a igreja aqui está cheia da graça, cresceu de uma forma gigantesca, é um trabalho muito árduo. Não que Barnabé não fosse capacitado, porque Barnabé era cheio do Espírito Santo. Mas Barnabé disse, quando Barnabé viu ali a igreja cheia da graça, e grande, uma igreja grande, né, irmãos? Ele disse, então, vou trazer Paulo
Paulo tem que estar aqui para poder me instruir, para poder me ajudar a instruir, a discipular os irmãos. Então, irmãos, assim foi feito. E sucedeu que eles ficaram ali por aproximadamente um ano, que eles se reuniram com aquela igreja. Nós vamos ver no capítulo 11, no versículo número 26. Esse episódio nos mostra que não basta apenas ganhar almas, mas nós temos que ensiná-las. Não precisamos só ganhar, irmãos. Só tem números. É como um fermento que é colocado na massa e ela só dá enchimento e por dentro está oco. Nós temos que ensiná-las. Eis aí a importância da escola bíblica dominical. Professor que está me ouvir, incentive os irmãos da igreja a virem para a escola dominical. Infelizmente, irmão, eu fico muito triste quando eu passo pelas igrejas e eu ouço falar de algumas igrejas que o número de alunos da escola dominical são pouquíssimos. É de me doer o coração, porque precisamos, irmãos, discipular os crentes dos dias atuais. O mundo está aí cheio de ideologia. E se nós não discipularmos, meus irmãos, os crentes, o mundo vai entrar na igreja por intermédio desses crentes. Aliás, já tem entrado em muitas igrejas, né, irmão? Então, um crescimento saudável ele só é possível por meio da obra da evangelização e do discipulado. O crescimento saudável, ele tem que ter evangelização para ganhar, trazer, e segundo, discipular, ensinar. O segundo subtópico, dominados de cristãos. Eles foram denominados, aliás, de cristãos, né? Os cristãos de Jerusalém haviam sido chamados na igreja de irmãos, no capítulo 16, no versículo 16 do capítulo 1 de Atos. Já no capítulo 2, no versículo 44 de Atos, eles são chamados de crente. No capítulo 6, versículo 1, são chamados de discípulos. No capítulo 9, versículo 13, eles são chamados de santos. Também passaram a ser identificados tanto pelos de dentro da igreja, como pelos de fora dela, como pelos de fora dela, como aqueles que eram do caminho. E temos as referências bíblicas, conforme você está vendo aí na tela. Agora, em Antioquia, na cidade de Antioquia, olha só que interessante, na cidade de Antioquia, eles são chamados de cristãos, no versículo 26 do capítulo 11 de Atos. Só em Antioquia eles são chamados de cristãos. E qual é o significado da palavra cristão? O termo cristão tem como sentido de pessoas de Cristo ou pequenos cristos. Entendeu, meus irmãos? Agora, sabe por que eles são chamados de pequenos cristos? Imitadores de Cristos? Porque eles têm testemunhos de Cristo. E a pergunta que eu faço é: você tem dado testemunho a ponto de ser chamado de imitador de Cristo? De cristão? De pequeno Cristo? É uma pergunta muito forte, meus irmãos, para os dias atuais, para os dias em que vivemos uma mistura muito grande de ideologia com espiritualidade. O apóstolo Paulo, em uma ocasião, ele disse: olha, se vocês têm que ser imitadores de Cristo, mas se vocês não conseguem, sejam pelo menos meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. E é interessante, igreja, observarmos que o termo cristão apareceu em Antioquia. O quão importante foi o evangelismo na cidade de Antioquia. Terceiro subtópico do terceiro tópico: a identidade cristã. O que realmente define um cristão não é apenas um nome ou um rótulo, mas sim sua vida, sua fé e suas atitudes. Claro, meus irmãos, qualquer um pode ser chamado de cristão. Quando você pergunta: você é crente? Até o ímpio ele fala: eu sou crente porque eu creio em Deus. Qualquer um pode ser rotulado de cristão, mas o que define um cristão não é o seu título, não é o seu rótulo, não é ser rotulado de cristão, mas é a sua vida, a sua fé, as suas atitudes, o seu testemunho, sua postura de crente, seu modo de se comportar, de se vestir, de agir. Em todas as áreas, meus irmãos, embora
Agora, existem alguns estudiosos que acreditam que o termo cristão tenha sido usado em Antioquia como uma forma de zombaria. A verdade é que aqueles seguidores de Jesus demonstravam um grande entusiasmo e dedicação, assim como os primeiros crentes que vieram da igreja de Jerusalém para pregar naquela cidade. Ou seja, alguns estudiosos dizem que o povo lá de Antioquia começou a chamar os crentes, né, os irmãos salvos em Cristo Jesus, de cristão como forma de zombaria. Cristão, os cristãos, vocês são os cristãos. Então, alguns estudiosos pensam dessa forma, né? Mas ninguém pode afirmar se realmente foi um ato de zombaria ou se realmente eles viam eles como imitadores de Cristo e denominaram de cristão. O nome cristão aparece novamente na Bíblia em Atos capítulo 26, versículo 28, em 1 Pedro capítulo 4, versículo 16. Segundo a Bíblia, ser cristão significa crer em Jesus, abandonar o pecado e receber a salvação como um presente de Deus dado pela sua graça infinita. Ser cristão, meus irmãos, é muito maravilhoso. Eu quero que você entenda uma coisa. Este nome tem um peso muito grande. O nome ser cristão, ser crente em Cristo Jesus, não é só você andar na rua e gritar para um irmão que está lá na esquina, a paz do Senhor, para que todos vejam que você é crente. Ser crente, meus irmãos, ser cristão é uma responsabilidade muito grande, não apenas rotulativa ou apresentativa, como eu me apresentar como um cristão, como um crente, mas é nas atitudes, é no testemunho, é no jeito de se vestir, é no modo de se comportar, é no modo de falar, em todas as áreas, meus irmãos. Não adianta você ser chamado de crente, irmão, se você senta na roda dos escarnecedores e escarnece juntamente com eles. Não adianta você ser chamado de crente, irmão, se a sua boca é mais suja do que o pior ímpio que há na sua rua. Não adianta, meus irmãos. Não adianta você ser chamado de crente e andar aí na rua seminua. Seminua que eu falo, irmãos, é com vestes curtíssimas. Não adianta, meus irmãos. Não é só ter o nome. Não é só vir para a igreja no culto de domingo. Não. É viver como ele viveu. É andar como ele andou. É ser como ele foi. Meus queridos e amados irmãos, chegamos ao final da lição de número 12. Chegamos ao final deste terceiro tópico. E nós chegaremos à próxima e última aula, que é a lição de número 13, 28 de setembro de 2025, Assembleia de Jerusalém. Meus queridos, que Deus os abençoe. Espero que estas aulas tenham sido de grande valia para a sua vida, de grande entendimento. Espero que você cresça grandemente espiritualmente, ministerialmente, na graça e no conhecimento. Que Deus nos abençoe.